Graça e paz, igreja, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso estudo do Evangelho de João. E hoje a gente segue no capítulo 15, eu quero fazer a leitura contigo a partir do versículo 9, que diz assim: Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vô-lo conceda. Até aqui quero orar contigo. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra que é inerrante, infalível, inspirada pelo Senhor. Muito obrigado, meu Deus, porque nós podemos a cada dia, com um contato com a palavra do Senhor, meu Deus, sermos lavados, transformados, vivificados e que o Teu Espírito fale conosco, Deus, através desse conteúdo que terá acesso, meu Deus, a todos aqueles que abrirem os seus corações e que o Seu Espírito fale de maneira poderosa, de maneira íntima, de maneira pessoal, para que haja mudança, para que haja vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Queridos, hoje nós seguimos aqui no capítulo 15, no versículo 9, a gente viu, Jesus falando sobre a videira, e hoje o nosso tema é a alegria, porque assim como Jesus deixou a paz para os seus discípulos, ele também deixa a sua alegria. Então Jesus Cristo hoje, ele traz uma mensagem para nós de alegria, e a gente precisa entender melhor o que é essa alegria em Cristo Jesus. E eu quero compartilhar com vocês hoje um testemunho pessoal, algo que eu vivi na minha infância. Então eu recordo que ali, quando eu tinha mais ou menos uns 9 para 10 anos, eu participei de um culto no acampamento em que havia uma reunião de jovens para buscar o Espírito Santo de Deus. E depois da ministração, que eu nem lembro qual foi, o pastor fez uma ministração de lava-pés. Então, ele distribuiu água e copos para que todo mundo saísse lavando os pés uns dos outros. E eu lembro que, naquele momento, aquelas pessoas que estavam ali, talvez um pouco secas, um pouco frias, que talvez não tinham ainda sido impactadas com a palavra, elas começaram a cair num profundo quebrantamento, e eu fui uma dessas pessoas. Ali ainda na minha infância, eu lembro que quando eu comecei a ter os meus pés lavados, comecei a lavar os pés dos outros, o Espírito Santo de Deus marcou a minha vida de uma maneira muito profunda. E eu lembro que aquele dia marcou a minha vida por um relacionamento e algo que o Espírito Santo depositou de uma satisfação, de uma plenitude, de um prazer, de um deleite que traduz a alegria no Espírito que Jesus Cristo derrama sobre nós. Então, naquele dia eu fui marcado por essa alegria. Uma alegria que não se compara com outras emoções, outros tipos de alegria que eu vivi nessa vida. E tem uma música que eu gosto bastante, que ela traduz um pouco isso, que é do Pedro Valença, que ele diz assim: tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, nada é melhor, nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. E Jesus é essa alegria, queridos. Ele derrama essa alegria sobre as nossas vidas, uma alegria que não se compara a nada que esse mundo possa oferecer, e que hoje a gente possa meditar sobre essa alegria que Jesus Cristo tem para nós. E eu quero que você entenda em que contexto Jesus disse essas palavras. Ele diz isso
nós vimos que no capítulo 15, João apresenta uma transição na narrativa, porque do capítulo 13 até o capítulo 14, eles estão reunidos no cenáculo, na ocasião da Páscoa. Jesus dá as suas instruções, tem a traição de Judas, muitas coisas acontecem, mas no capítulo 15 nós iniciamos um período onde Jesus agora ele está caminhando com seus discípulos, eles saem do cenáculo e eles vão percorrendo Jerusalém em direção ao Getsêmani. Então é muito provável que nesse trajeto Jesus está ali dizendo as suas palavras. E a primeira afirmação de Jesus para os seus discípulos, nós vimos na aula passada, foi: eu sou a videira. Então ele traz essa metáfora da videira, ele diz que ele é a videira, o Pai é o agricultor e os discípulos são os ramos. Ele traz essa instrução para os discípulos, para que eles entendam o valor do reino, entendam a dinâmica de amor, obediência, de permanecer em Cristo. Então, nós estamos nesse momento onde Jesus trouxe essa metáfora, ele traz essas aplicações para os discípulos, e agora nós continuamos no versículo 9, onde Jesus diz: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Então Jesus Cristo, queridos, ele está agora discorrendo, apresentando conceitos e ideias a respeito dessa metáfora que ele trouxe. Então, o que ele está trazendo para nós é a ideia de que agora o Pai tem um amor perfeito a oferecer para o Filho. Então, o que Jesus Cristo está dizendo é: eu estou no amor do Pai. E o amor do Pai, queridos, é um amor perfeito, é um amor pleno, é um amor que não tem incompletude, é o amor perfeito do Senhor depositado sobre o Filho. E não que Deus Pai não ame a nós como discípulos de Jesus, mas Deus Pai, ele derrama o seu amor no Filho e Jesus se apresenta como o mediador desse amor. E ele diz assim: se vocês permanecem no meu amor, permaneçam no meu amor, porque o amor do Pai está sobre o Filho, Jesus Cristo. E nós também recebemos desse amor através do sacrifício da vida de Jesus Cristo. Queridos, é uma dinâmica tão linda. Essa expressão de amor de Deus Pai, ela chega até nós. Nós somos alcançados por esse amor. Nós somos alcançados por essa vida. E aqui nós temos uma expressão de permanecer no amor. Nós precisamos permanecer. E, queridos, para a gente entender a permanência no amor, nós precisamos entender que existe uma dinâmica que Jesus apresenta. A dinâmica de que nós somos amados, mas à medida que nós somos amados, nós também desfrutamos desse amor e amamos. E à medida que nós amamos, nós obedecemos, porque não há amor sem obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, é um movimento que vai acontecendo de amor, obediência, e é por isso que Jesus fala: permaneçam no meu amor. Vocês têm que permanecer no meu amor. E no versículo 10 ele diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Permanecer, queridos, é uma resposta ao amor de Deus. Nós somos chamados a responder a esse amor. E como nós respondemos esse amor? Em obediência. Como já citado aqui no capítulo 14, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, nós estamos debaixo, queridos, dessa estrutura que Jesus Cristo nos ensinou. Qual é essa estrutura? Jesus vem a esse mundo em obediência. E quando ele vem em obediência, ele manifesta amor ao Pai. E ele obedece porque o Pai o ama. E o Pai dá a sua instrução, o seu comando, e o Filho é submisso porque existe um amor, um relacionamento de vida. Não há entre Deus Pai e Deus Filho, Jesus Cristo, uma relação de barganha, de troca, uma relação de
chefe, patrão e empregado. Não, é muito mais do que isso, é uma relação de amor, é uma relação de vida. Então, Deus Pai derrama desse amor e Jesus Cristo, ele entendia tanto desse amor que ele diz assim: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, Jesus Cristo, ele mostra para nós que fazer a vontade de Deus Pai era estar no amor de Deus Pai, era demonstração de amor, mas muito mais do que isso, era o próprio norte para aquilo que Jesus Cristo cumpriria, era vida para Jesus. E Jesus nos chama para vivermos esse relacionamento. Que relacionamento é esse? Guardando os mandamentos. Nós entendemos o que é permanecer no amor. Nós entendemos o que é responder em obediência e nós entendemos o que é amar, é entrar verdadeiramente nesse amor de Jesus. Então, seguimos o exemplo de Deus Pai e Jesus Cristo para aplicarmos isso na sua vida. Eu te pergunto, você tem vivido isso? Você tem entendido essa dinâmica de amor e de obediência? Porque essa é a verdadeira alegria que eu quero explicar para você, que está descrita aqui no versículo 11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, ou seja, a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Queridos, Jesus agora ele está dizendo para nós que nós vamos receber dessa alegria. Uma alegria maravilhosa. E que coisas ele nos disse? Ele nos disse sobre obediência, ele nos disse sobre amor. Ou seja, se nós estivermos na videira, se nós estivermos alicerçados em Cristo, aliançados com Ele, nós estamos numa dinâmica não só de obediência e submissão, mas de amor e alegria. Nada está independente ou dissociado. Queridos, isso é tão importante nós sabermos porque no mundo hoje, o conceito de amor, o conceito de submissão, ele está totalmente deturpado. A Bíblia diz que Deus ama quem corrige, ou seja, repreensão, correção, ordem, submissão, é uma expressão do amor. Quando um pai corrige um filho, o pai está em amor a esse filho. E eu quero que você entenda, meus queridos, que quando nós estamos no amor de Deus, nós estamos debaixo da obediência, nós estamos debaixo da submissão, e isso tudo não nos leva à tristeza, nos leva à alegria. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Eu digo essas coisas a vocês, para vocês serem obedientes, para vocês me amarem, para vocês permanecerem em mim, porque isso vai trazer para vocês uma alegria completa, uma alegria plena. E essa alegria é incomparável, meus queridos. É por isso que João diz lá na sua primeira carta, no capítulo 5, versículos 3 a 4, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, o mandamento do Senhor não é penoso, não é algo, enfadonho, cansativo, não. É algo que nos traz alegria, que nos traz vida. E eu quero afirmar isso para você: viver debaixo da vontade do Senhor nos leva a uma alegria, uma satisfação. A alegria do Senhor é uma satisfação, é um estado de deleite. E Deus está nos chamando para isso, para desfrutar dessa vida com Jesus. Não é peso, é alegria, queridos. Estar debaixo da obediência do Senhor, estar debaixo da ordenança do Senhor. Não é que vai ser fácil, que tudo é fácil, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que o fim sempre é proveitoso. Sempre há uma alegria, um prazer, uma satisfação se estamos diante da presença do Senhor. Queridos, pense, por exemplo, na história do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele estava com Jesus num momento muito difícil, no momento que Jesus estava dizendo palavras duras e as pessoas preferiam sair da presença de Jesus. Jesus diz para os discípulos: vocês também querem ir embora? E Pedro fala: não, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, Pedro entendeu que não tinha outro sentido de viver longe de Jesus, que não tinha outra satisfação, outro deleite na vida longe de Jesus, porque Jesus traz a plenitude, a completude da alegria sobre as nossas vidas. E é isso que eu quero que você entenda. Viver debaixo da obediência do Senhor, da vontade, da lei de Deus, é algo que nos traz satisfação, alegria, plenitude, deleite e vida. Essa é a dinâmica que o Senhor nos chama a viver.
permanecer no amor, guardar os mandamentos, desfrutar de um relacionamento que nos dá paz, alegria e, consequentemente, nos leva a amar e obedecer e permanecer no Senhor. É um movimento, é uma dinâmica que nos leva a algo que se completa, que não é dissociado, queridos. E Jesus afirma no versículo 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus está afirmando a verdade de que o discípulo deve seguir o padrão de amor apresentado por Cristo. Queridos, da mesma forma que Jesus lavou os pés dos discípulos, da mesma forma que ele se dedicou, ele também nos chama a viver como discípulos verdadeiros essa manifestação do amor de Deus aos outros crentes. E eu te pergunto, como é que você tem manifestado esse amor? Você tem vivido nesse padrão de amor do Senhor? Você tem dedicado tempo? Você tem apresentado seus recursos aos seus irmãos? E quando a gente fala de recursos, a gente sempre pensa, de amar a partir daquilo que nós damos de oferta, das nossas ajudas, das nossas contribuições financeiras. Mas eu te pergunto, você tem emprestado seus ouvidos para ouvir alguém que está angustiado? Você tem declarado palavras ou encorajado pessoas através das suas palavras para trazer vida, para trazer ânimo, para trazer norte? Você tem falado em amor palavras que exortam, que conduzem, que corrigem rotas? Tudo isso faz parte do amor, queridos. Jesus manifestou todas essas expressões de amor no seu ministério. E eu quero que você pense sobre isso. Como estão os seus olhos para as pessoas com quem você tem convivido? Você tem pensado em repetir ou replicar o padrão de Jesus Cristo de amor a quem está ao seu redor? Eu te pergunto isso, queridos, porque isso é algo que deve nos mover. Sempre que eu estou diante de uma situação difícil, quando talvez eu precise de um pouco mais de paciência com alguma pessoa, eu penso, o quanto Jesus é paciente comigo, o quanto Ele me suporta, o quanto Ele demonstra o amor para mim, que sou muitas vezes insuportável, mas para Ele não tem limites o amor. Então, quando eu penso no amor de Deus para mim, eu olho e falo, eu não tenho o direito de ser alguém que não demonstre esse amor diante daquele que está ao meu redor. E que essa seja uma régua que nós busquemos viver dia após dia nas nossas vidas. No versículo 13, Jesus diz, ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Queridos, o amor de Jesus Cristo é sobrenatural. Ele é um amor que dá a vida. Então ele está ali reunido com os discípulos, está dizendo assim, o meu amor por vocês é sobrenatural, porque eu vou dar a minha vida, eu vou entregar a minha vida por vocês. E aqui, obviamente, Jesus Cristo não está fazendo uma comparação com o amor que dá a vida pelos inimigos, por exemplo, porque lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 10, nós lemos que porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, Jesus nos amou enquanto inimigos, Ele deu a sua vida pelos inimigos, mas não é esse o ponto que Jesus Cristo está tratando, Ele não está colocando em paralelo. Nós temos que pensar esse versículo como uma conversa entre Jesus e seus discípulos, e Ele está dizendo, eu vou dar a minha vida por vocês. E esse é o nível, o padrão de amor que eu tenho para com vocês, meus discípulos. No versículo 14, Jesus diz, vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Queridos, que coisa maravilhosa. Jesus Cristo, Ele nos está chamando para um relacionamento de intimidade, para um relacionamento de amizade, para um relacionamento onde nós estamos caminhando com Cristo num nível de satisfação, de alegria, de companheirismo, de vida. Ele nos chama de amigos. Isso é maravilhoso. Ele diz assim, se vocês fazem o que eu vos mando, vocês são meus amigos. Ou seja, quando a nossa amizade com Deus passa pelo teste da obediência, nós somos pessoas que saem do rol de servos e passamos a ser aqueles que entram no rol dos amigos. E é isso que Jesus Cristo diz
no versículo 15, quando ele fala: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Queridos, olha que coisa maravilhosa. Jesus Cristo, Ele está dizendo para nós que nós não somos servos, mas amigos. E Ele estabelece a razão pela qual nós estamos no rol dos amigos, porque a questão central aqui é que os discípulos, os amigos verdadeiros, eles são chamados para perto. Eles são chamados para ouvir os segredos, as confidências, para ouvir os planos eternos do Senhor. Queridos, é por isso que nós somos amigos. Nós não somos escravos que fazemos porque fazemos ou porque estamos obrigados a fazer algo. Deus nos chama para sermos amigos e, sendo amigos, nós obedecemos porque conhecemos o coração de Deus, porque estamos aliançados, porque estamos debaixo de uma alegria incomparável, que é a alegria de estar inserido nos propósitos eternos do Senhor, e essa alegria nos leva a uma obediência amorosa. Queridos, quando nós entendemos a grandeza disso, a gente sai de uma esfera onde fazemos por obrigação e nós entramos numa esfera onde estamos debaixo de uma missão gloriosa, de uma obediência que não é penosa, que não é enfadonha, que não é cansativa, porque nós estamos debaixo de um relacionamento de amor. Essa é a diferença do servo e do amigo. O servo, ele vai ouvir a ordem e vai obedecer, custe o que custar. O amigo, ele recebe os segredos, as confidências, o conhecimento do plano daquilo que Deus irá realizar. É como se você imaginasse um jogador de futebol. Um jogador de futebol, ele tem como a maior alegria, o maior sonho ser convocado para disputar uma Copa do Mundo pela sua seleção. Você consegue imaginar um jogador que, ao ser convocado para a Copa do Mundo, diga assim: não, eu não vou não estou afim não, vou fazer outra coisa, porque é um saco ter que ir para a Copa do Mundo? Não, porque é um prazer, é um orgulho. Então, sendo amigos de Deus, nós estamos debaixo desse relacionamento, nós somos convocados para participar, não da Copa do Mundo, mas da maior missão que a humanidade, o universo, o cosmos já viu, que é a missão da pregação do Evangelho, é o ID. Queridos, então, eu quero que você pense o valor disso, o valor de você ser chamado para estar na missão de Deus. Por isso que a obediência, o amor, a amizade e a alegria, elas estão todas interligadas. É o que Jesus nos chama a ser, amigos. E o salmista, no capítulo 25, no versículo 14, ele diz um texto que eu acho maravilhoso. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Queridos, Deus nos chama para vivermos um relacionamento de amizade, de intimidade, de conhecimento. E no versículo 16, Jesus diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vou-lo conceda. Ou seja, meus queridos, Jesus Cristo está rememorando os seus discípulos de que eles foram selecionados, eles foram escolhidos, eles foram aqueles que ouviram a palavra, a ordem de Cristo dizendo: segue-me. Eles, queridos, foram aqueles privilegiados, esses 12, de serem escolhidos num grupo de diversas pessoas para estarem entre o rol dos mais íntimos de Jesus, que são os 12. Os 12 apóstolos, eles foram selecionados dentro de um grupo de diversos outros discípulos que acompanhavam Jesus no seu ministério. Mas ele comissiona, ele dá essa missão para que eles deem frutos. E nós temos que lembrar que Jesus, ele já tinha ministrado o Espírito Santo na vida dos discípulos e houve uma manifestação poderosa do reino de Deus. Olha o que Lucas diz no capítulo 10, versículo 17. Então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome, os próprios demônios se submetem a nós. Ou seja, eles já tinham visto o poder sobrenatural de Deus, a manifestação gloriosa do Senhor. E eu quero que você entenda, meus queridos, que Deus está nos chamando para darmos frutos. Um fruto que permanece, não é um fruto
não é um ramo infrutífero, mas é um ramo que frutifica. E esse fruto responde em obediência a Deus. E é por isso que talvez aqui a ênfase maior desse fruto seja realmente ganhar almas, ganhar vidas. E não tem como dissociar tudo isso também da oração. E é por isso que Jesus mais uma vez afirma que tudo quanto os discípulos pedirem ao Pai em nome dele, ele irá conceder. E essa é, mais uma vez, a expressão de que a oração ela é a ida dos discípulos, e isso nos inclui ao conhecimento dos propósitos eternos de Deus. Se nós somos chamados amigos, se nós desfrutamos dessa alegria, não há como vivermos essa alegria sem um relacionamento profundo com Deus, sem um relacionamento para nós conhecermos os seus planos, os seus propósitos e tudo aquilo que o Senhor quer que nós cumpramos aqui nessa terra. E eu quero concluir dizendo, a vida com Jesus Cristo é uma vida de alegria, meus queridos. A vida com Jesus Cristo é uma vida de satisfação. E se você talvez está vivendo uma vida onde você não tem prazer, não tem alegria, não está desfrutando da paz, não está desfrutando do prazer de estar em Cristo, eu quero orar hoje por você, para que você não seja alguém que perde o grande privilégio de estar inserido num relacionamento de intimidade com Cristo e ser chamado de amigo dele. Eu quero orar por ti nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por cada vida, Deus. Cada vida que terá acesso a esse conteúdo. E eu peço, Deus, que haja uma manifestação sobrenatural do Senhor. Para que essas vidas, Deus, elas sejam impactadas pela alegria do Senhor. Pela satisfação plena de estar na Tua presença. Ah, Senhor, como é bom desfrutar do prazer de estar em Ti. Ah, Deus, não há nada que se compare. Porque o Senhor, meu Deus, é tudo em nossas vidas. Sem Ti nada podemos fazer. E Deus, que nesse momento, qualquer vida que tiver acesso a esse conteúdo, seja ricamente, Pai, tocado pela Tua paz, pela Tua alegria, pelo conhecimento do Senhor que leva a uma amizade, a uma intimidade profunda. É o que eu oro e peço em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, que Deus te abençoe.